Fala, moçada, beleza? Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como que você está, Chicão? Bem, muito bem, Thiago. E você? Tudo certo. Que Mais um beleza. episódio do One Break Podcast versão Happy Hour. É isso aí. Quem quiser seguir a gente, Chicão, LinkedIn, Instagram, Deezer, Spotify, Apple Em Podcasts. todas as plataformas. Não esqueçam que nós e mais um podcast, É. somos os únicos que temos videocast no Spotify. O cara pode nos assistir no Spotify. Nos assistir o Que nosso beleza. vidinho aqui no Spotify. Beleza? É isso aí, pessoal. Sigam a Boa. gente e www.42live.com.br se você tiver afim de gravar um podcast nesse estúdio bacaníssimo que nós estamos hoje. Certo, Boa. Francis? Certo, Thiago. E quem que é o nosso convidado de hoje? Então, Thiago, legal estar mais uma vez aqui para a gente bater aquele papo sobre carreira, sobre emprego, trabalho e a vida como ela E é. a vida como ela é. Hoje nós vamos falar com um administrador. Ele é sócio da Columbia Investimentos. Ele é um cara entusiasmado para ajudar as pessoas com seus sonhos. Olha isso. Que beleza. E ele vai contar mais para nós como que ele faz isso. Nós vamos conversar hoje com Ethan Cashtan. Boa. Ah, não sei se eu falei certo, Ethan, mas saiu. Não, falou sim. Bem-vindo. Seja bem-vindo. Muito cara. obrigado, boa noite a todos. Boa. É um prazer estar aqui com vocês. E vamos lá, pô. Vamos. É bem fácil, a gente só vai falar do que você sabe. É isso aí. Deixa eu dar um recadinho pra galera de casa, Chicão. Qual? Quem quiser mandar pergunta, fiquem à vontade, manda as perguntinhas aí. Já tem uma galera pendurada mandando aqui boa noite a todos. E aí, no finalzinho do programa, a gente faz as perguntinhas. Boa. Certo, Francis? Então, Ethan, conta para nós, para a gente te conhecer. Em outras palavras, hoje, acho que o seu trabalho maior é assessorar as pessoas aos seus investimentos, não é isso? É isso. Mas conta de você, como é que você Chegou lá. Quando você era um Itanzinho. É Itanzinho? É diminutivo? Little Ethan. Little Ethan. Na época, uns 10 anos atrás, eu atuava no mercado de siderurgia e meu irmão e mais um sócio da época iniciaram com o escritório de investimentos. Era uma ideia inovadora para a época, né? Um modelo que não existia no Brasil. E eles me convidaram para fazer parte, né? Então, foi um empreendimento, né? Porque a gente montou um escritório que é associado, né, à XP Investimentos. Na época a XP era pequenininha, um escritóriozinho pequenininho, a gente conhecia todo mundo. De repente virou esse negócio grande que todo mundo conhece e a gente fez parte dessa história. Mas essa história de assessorar, a gente costuma dizer que o nosso trabalho é parecido com a de um médico, né? Uhum. Então a gente recebe as pessoas, elas falam dos problemas e dos desafios que elas têm e nós tiramos um diagnóstico para elas e fazemos aí uma assessoria para que ela consiga atingir os seus objetivos, né? A história eu gosto de falar sempre, né, com todo mundo que eu assessoro, que é assim, para tudo na vida a gente precisa ter objetivo. Se você quer chegar em algum lugar, você primeiro precisa formatar onde que você quer chegar. Sim. E aí, quando você sabe exatamente onde você quer chegar, você vai descobrir os meios para fazer isso, né? Então, o nosso trabalho é esse, é pegar ajudar as pessoas, primeiro a formatar os seus objetivos financeiros e ajudá-las para que no longo prazo elas consigam atingir. Entendi. Boa. Porque assim, vocês começaram praticamente juntos quando a XP começou, porque vocês estão praticamente, né? Eu acho que 10 anos. Não, a XP ela é mais antiga, a XP já tem uns 20 anos. Ah, tá. Mas a gente começou no momento pulo do gato, né? Entendo. Eu vou até comentar um pouco do modelo de negócio, que Pode falar. Bem interessante, né? A XP ela foi inovadora porque ela trouxe um modelo para o Brasil que já existia fora, mas aqui não, né? E qual que é esse modelo?
ela oferece uma plataforma de investimentos e a parte comercial, né, 70% hoje ainda dos clientes da XP, eles vêm através de escritórios, como o meu. Né? Então, na época, há uns 10 anos, a turma trouxe um alto executivo de a XP lá dos Estados Unidos, chama Charles Schwab. E aí trouxeram um alto executivo aqui para implementar o modelo, que é esse modelo da XP, de lá para cá. Né? E foi um sucesso, né? Porque trouxe um profissional para o mercado que até então não existia. Então, quando você ia para um banco, você ia lá e você só tinha as opções daquele banco. Então, você não tinha muito para onde ir. Né? Você tinha que aceitar lá aquilo que o gerente te ofertava. Né? Muitas vezes era uma sugestão para bater meta, né? Não pensava no cliente. E a XP falou assim, não, vamos fazer o seguinte, vem para cá. A primeira coisa que eles fizeram, né? Depois obviamente, a essência era corretora de valores, de bolsa, mas depois expandiu os negócios. Então falou assim, por que não pegar também o cara da renda fixa, né? O cara mais conservador? E aí na plataforma, o que a XP fez? Falou assim, por que eu vou vender um produto que é só meu? Né? Não, eu vou vender de todos os bancos. Então ia lá e colocava um CDB, ao invés de você estar lá num banco X e só ter a opção daquele CDB, colocava o banco X, Y, Z, e ali você tinha a possibilidade de comparar, né, as possibilidades e escolher qual que era o mais atrativo. Né? Então, e isso foi partindo para todos os segmentos de atividade da corretora. Por exemplo, também em fundos. Antigamente, para você investir num fundo de investimento de um que chama de asset, né? uma gestora grande, para você ser maltratado era assim, 5 milhões. Para você ser maltratado na gestora. Ou seja, precisava de muita grana. Precisava de muita grana, né? Então, assim, você tinha poucas gestoras, né? As gestoras principais eram as gestoras dos próprios bancos. E aí a XP chegou nessas gestoras independentes, grandes, e não vou fazer jabá aqui para grande gestora. Não. Mas tem umas gestoras grandes que você tinha que ter esses 5 milhões para entrar. Ela falou assim, gestora, faz o seguinte, deixa que eu vou organizar e administrar os clientes para você. Você só precisa, no final do dia, ver quanto de dinheiro que eu trouxe. Se eu trouxer, sei lá, o cara que vai colocar R$1.000 para aplicar no seu fundo, eu vou te trazer 100 mil caras de R$1.000 e eu vou fazer toda o operacional, a burocracia e eu vou trazer pronto o dinheiro para você. E aí aconteceu a mágica. Porque, de repente, aqueles fundos que só quem tinha muito dinheiro podia acessar, passou a ser acessível para pessoas comuns. Para todo mundo ali. Para todo mundo. Então, a XP ela democratizou esse mercado de investimentos ao dar acesso a todo mundo. Então, e até mesmo quem tinha muito dinheiro, vamos supor, eu tenho 10 milhões, né? E aí eu tinha que escolher uma gestora para colocar o dinheiro. Aí, a partir do momento que eu tenho uma plataforma, eu vou lá e consigo dividir o dinheiro entre vários gestores renomados. Você tem muita gente boa no mercado, né? Até esse é um princípio que a gente adota, uma boa alocação de investimentos. Ela precisa necessariamente ter algo que chama-se diversificação. Né? Porque quando você diversifica, você dilui o risco. Né? Aquela história, não colocar todos os ovos numa única cesta. Perfeito. O velho ditado. O velho ditado. Que funciona. Funciona e tem teorias, né, até de prêmio Nobel que falam sobre isso. Né? Tem um cara chamado Markovitch, que foi Nobel de Economia uns anos atrás, aí,
que ele fez a teoria da diversificação das carteiras e como isso aumentava os resultados, né, de uma carteira de investimentos pela mitigação de risco, que nada mais é do que o velho ditado popular: nunca coloque os ovos no mesmo cesto. Tem até uma história bacana, que não sei se vocês conhecem a Companhia das Índias, né, que foi dizem que para a época era metade do PIB do mundo estava na mão da Companhia das Índias, né, que era uma empresa holandesa que trazia as especiarias da Índia através da navegação. E esses caras, eles foram pioneiros porque eles tiveram uma grande sacada. Quando eles iam trazer a mercadoria, eles traziam de vários produtores diferentes. Mas aí o que acontecia? De repente você ia lá e trazia de um produtor e aí um navio afundava ou era saqueado por pirata. Pô, desastre total. O que os caras fizeram na época? Eles falaram assim, bom, eu tô indo com 20 barcos, ao invés de colocar um navio para cada barco, eu vou dividir. Então eu coloco 5% em cada barco, porque se der problema em um... Não perco tudo. Eu não perco tudo. Sim. Então, assim, para enfatizar o poder, né, como isso é importante para formar uma carteira de investimentos. Então, assim, se você vai investir o seu dinheiro, adote isso como premissa básica, né? Você precisa diversificar. Para diluir o risco. Para diluir o risco, exatamente. Hoje, você falando isso, e eu acho que hoje está muito mais democratizado, até pela essa, chamar de inovação que a XP acabou praticando, né? E democratizou o modo das pessoas investirem, abriu para todo mundo. Mas no Brasil, assim, acho que falta... A gente não teve, ou não tem nas escolas, uma educação financeira, né? Para cuidar do dinheiro, como agir com o dinheiro, né? Sim. Então, acho que isso faz uma diferença para o seu trabalho hoje, né? Se bem que hoje nós temos com a internet, a informação, e apareceu um monte de youtubers aí explicando como ganhar dinheiro, a coisa toda. Mas aí é um problema também, né? Você não consegue atingir todo mundo. E emendando, há também aquela questão de insegurança quanto às corretoras, porque a gente tem assim em mente que os bancos, os grandes bancos, dificilmente vão falir. Dá mais segurança, né? Então, eu queria que você comentasse, como é que eu vou pôr meu dinheiro numa corretora que eu nunca ouvi ninguém falar, né? Por exemplo, né? Meu dinheiro vai estar seguro? Não é? Tem isso, né? Vamos lá, são dois tópicos. Primeiro é com relação à educação financeira. Infelizmente, o nosso país ele sofre não só de educação financeira, mas a gente tem um déficit educacional gigante em todas as áreas, né? O Brasil é um país que tem um povo criativo, um povo caloroso, um povo afetivo, sei lá. O meu pai era estrangeiro e ele sempre falava assim, não existe país no mundo melhor do que o Brasil por conta do seu povo. Né? Então, nós somos em qualquer lugar do mundo, o estrangeiro é mal visto. Aqui a gente abraça o estrangeiro, né? Aqui não, aqui é o contrário. Aqui é o contrário. Não, você pode falar errado, a gente vai te ouvir, vai te entender. Você vai querer tentar falar na língua do cara. Exato. Então, assim, a gente tem um potencial gigante e eu acho que a única coisa que falta pra gente realmente se tornar uma grande potência, já somos uma... a gente virar gringo. É a educação, né? Então, assim, primeiro a gente não tem educação. E aí, em segundo lugar, a educação financeira acaba ficando também em segundo plano. Mas é importante, né? Se você... como eu já falei, a gente precisa ter um objetivo para tudo na vida, né? E um dos objetivos que eu acho que todo mundo tem que ter na escola é um objetivo para se alcançar a independência financeira. Independência financeira não é aposentadoria, porque eu acho que as pessoas têm que trabalhar pelo princípio da utilidade. Então você trabalha porque você acha que o que você faz é útil. Eu não quero parar de trabalhar nunca, né? Mas eu não quero trabalhar pelo dinheiro. Eu quero trabalhar pelo princípio da utilidade. Então o que eu quero não é me aposentar. Eu quero ter independência financeira. Né? E aí eu acho que até vale fazer um exercíciozinho aqui com a turma que está ouvindo a gente, porque é uma maneira fácil, tá, de descobrir como você alcançar a independência financeira. E posso falar? Claro. Então vamos lá. Peraí, deixa eu pegar o caderno. Anota.
Mas assim, ó, o exercício é simples. Você vai ver o quanto que você precisa para você se manter, né? Então, quanto que você gasta por mês, né? Que é o que você precisa ter lá de Fixo mais de variável. rendimento para você não precisar do trabalho para viver. Ou seja, você vai viver do rendimento daquilo que você juntou. Então, fazendo um exercício simples aqui, vamos supor, tá, para facilitar a vida aqui, que você precisa de 10 mil reais, tá? Isso aqui é só para a gente facilitar, para ter um número na cabeça. Então, você vai dividir 10 mil reais, e aí todo mundo pode fazer com a sua própria necessidade, você vai dividir por 0,5%. E dividindo 10 mil por 0,5%, você vai chegar em 2 milhões. Por que eu fiz essa conta? Porque se você tiver uma remuneração sobre os seus investimentos de 0,5%, né, a um mês, que é algo, principalmente hoje, na atual circunstância, facílimo, porque os juros estão elevadíssimos, você vai ter ali os seus 10 mil reais. Então, você já, eu já tenho um objetivo. Aonde que eu preciso chegar? Eu preciso chegar nos 2 milhões. Né? Se você já sabe aonde você quer chegar, aí você começa a se planejar no quanto que você precisa guardar e por quanto tempo para você chegar nos 2 milhões. Sim. E aí, se você colocar isso numa planilhinha, né, simples, você vai ver, e tem muitas planilhas que você consegue achar pela internet, que você vai conseguir ver que quanto que você precisa guardar todo mês para você chegar nos 2 milhões. Né? E tudo é uma questão de quanto você precisa chegar, qual que é o teu objetivo, o quanto que você consegue juntar por mês e a rentabilidade que você vai ter nos seus investimentos. Né? Então, a educação financeira, ela passa por aí. Né? Geralmente, a turma que eu costumo atender, ela já tem um patrimônio consolidado. Né? Mas eu acho importante essa questão da educação financeira, porque todo mundo pode chegar lá se tiver disciplina. Né? E desde cedo, jovens já podem, né? Você não precisa juntar uma grana muito alta, porque todo mundo acha assim, para investir eu preciso de muito dinheiro, né? Até porque, dentro do que você falou, antigamente você não tinha condições, não existia a oportunidade de você investir, ou era o banco só. Mas mesmo assim, tratavam uma coisa assim, principalmente aqui no Brasil, que investimento era pôr na poupança. Não era isso, era pôr na poupança. Então ficou na cabeça das pessoas, eu preciso ter muito dinheiro para poder investir e guardar na poupança, né? Isso aqui é uma mente comum, né, da população, os mitos, né? Antigamente não tinha acesso à informação. Hoje tem. Quem quiser procurar, o que não falta é informação no mercado para você poder investir melhor o seu dinheiro. O que eu dei aqui foram premissas básicas. Isso que eu ia perguntar. Por exemplo, sou cabaço, chego lá, Ita, preciso da tua ajuda, cara. Preciso guardar uma grana, não tenho o que fazer, eu estou pensando aqui. Essa é a sua primeira aula. Não guarda tudo no mesmo lugar, divide, vê quanto você quer e tal, e aí você instrui as pessoas a fazer isso. Exato. Você está começando agora. Sim. Então, para quem está começando agora, o que eu vou sugerir? O nível básico. O nível básico. A primeira coisa que você precisa ter é um negócio chamado reserva de emergência. Pouca gente tem, mas é um negócio imprescindível. Por quê? E o que é a reserva de emergência? Reserva de emergência é um patrimônio que você vai juntar para alguma emergência que aconteça no meio do caminho. Porque, vamos lá, você tem o seu salário e você gasta todo o seu salário. Você vive disso. De repente você foi demitido, ou você sofreu um acidente, ou teve qualquer evento fortuito que fez com que você parasse de trabalhar. Acabou a tua renda. E aí, você vive do quê? Então você precisa ter essa reserva, que é um fôlego que você vai ter até que você consiga se restabelecer.
né? A gente não sabe o que vai acontecer, né? As circunstâncias, elas simplesmente acontecem. Então, primeira coisa, começou a investir, você não vai investir em nada arrojado, em nada arriscado. A primeira coisa é você ter uma reserva para caso falte. Fazer o colchãozinho. Exatamente, essa é a palavra, é o colchão. O colchão, ele pode ser, por exemplo, sei lá, 6 meses de salário, né? Não tem número certo. Cada um tem... Dentro do dentro seu das suas orçamento, condições. certo. A partir do momento que você fez o seu colchão, aí legal. Aí, pô, você quer pegar algumas coisas um pouco diferentes, que tem um risco um pouco maior e tal, aí legal. Aí dá para você diversificar a carteira. Mas a primeira coisa, começou... Faça a sua reserva de emergência. Isso é importantíssimo para quem quer começar. Depois que você já tiver atingido... Essa é a primeira meta. Atingiu a primeira meta, aí você começa a alçar voo para coisas maiores. Entendi. E aí o seu trampo é esse, é direcionar os caras a colocar o dinheiro no lugar certo. Exato. Porque assim, falando um pouco de uma carteira de investimentos, né? Existe uma coisa chamada perfil de investimentos. O perfil de investimentos, não existe certo ou errado. Qual que é a tolerância que você tem a risco. Então tem gente que é super arrojada e assim, vai colocar em renda variável e tudo bem se eu perdi dinheiro hoje ou estou há 1 mês ou 2 meses que a carteira está dando negativa. Tudo bem, porque eu aceito correr riscos pensando numa rentabilidade maior. E se você olhar carteiras mais arrojadas, né, invariavelmente elas têm um retorno muito maior do que carteiras conservadoras. Mas você precisa descobrir, né, de novo, não existe certo ou errado, você precisa descobrir qual que é o seu perfil. Isso independe de quanto dinheiro você tenha. Tem clientes que têm muito dinheiro e gostam do rock and roll, entendeu? E tem clientes que, eles preferem estar ali no feijão com arroz, vai lá em alguma coisa indexada ao CDI, alguma coisa ligada à renda fixa, 100% da carteira é renda fixa. Eu prefiro ganhar menos, mas eu vou ganhar sempre, né? Mais seguro, vamos dizer assim. Exatamente. Isso seria o mais seguro, é o cara mais conservador. Ele não aguenta apostar o dinheiro dele no modelo, por exemplo, em bolsa de valores, que é a variável, né? Exato. Ele fica suscetível ali aos balanços de tudo, aos acontecimentos que não são de domínio de ninguém. Exato. Hoje podemos... A ação pode subir, amanhã pode cair e você perder seu dinheiro. Exato. Mas aí que tá, é o risco do negócio. O quanto que o cara, quando a gente fala assim, ele aguenta esse risco, o quanto que ele tá ali apostando e estando tranquilo naquilo que vai acontecer, né? Exato. Assim, ó, eu só para pontuar uma coisa interessante na educação financeira, é que tem uma frase que eu gosto do Einstein, que ele diz que não existe, a força mais poderosa do universo é a força dos juros compostos. Por quê? Se você deixar o dinheiro aplicado e você tiver juros sobre juros, é aquela história do dinheiro trabalhando para você. Né? O dinheiro ele trabalha sozinho. Vai chegar uma hora que o dinheiro o patrimônio que você juntou vai ser muito mais rentável do que a sua atividade profissional. Sim. Então, se você mantiver uma disciplina, e mesmo se você for conservador e deixar o dinheiro na renda fixa, os juros compostos, que são juros sobre juros sobre juros sobre juros, mais o dinheiro que você vai aportando todo mês, eles vão se transformando numa bola de neve que vai crescendo. E permite com que você comece com R$1.000 por mês ou R$500 por mês, e ao longo da sua trajetória você vai aumentando porque você vai ganhando mais, e faz com que você consiga no final da sua vida ter juntado uns 3, 4 milhões, por que não? Com R$1.000 por mês, né? Então, e aqui eu quero ressaltar um ponto que é o seguinte: não existe milagre, né? Tem muita coisa que tem na internet aí. Eu comecei com 0 e cheguei a 1 milhão em 1 ano, venha saber como. Não, cara, isso não existe, né? Tem muita coisa no Insta, principalmente. Agora que a gente está falando aqui, nossos celulares, com certeza, quando a gente entrar no Insta, vai ter lá investimento, um monte de coisa. Daqueles caras chegando e falando assim, não,
Você quer a melhor oportunidade? Eu vou fazer. Você não paga nada. Compre meu curso também. Curso você não tem paga nada demais. no meu primeiro curso e tal. O que você vê disso, cara? Como sempre, todo negócio tem um oportunismo no meio, né, cara? Tem. Como Eu acho que é mais a... Porque você tem... Hoje em dia, você não precisa ser capacitado para você vender um curso, né? Hoje em dia, as pessoas que são o bom médico não é necessariamente o médico que tem um currículo gigante. É o cara que tem uma autoridade gerada por seguidores, né? Sim. É o cara que fala bem, ele se comunica e tal. Articulado. Então, assim, você tem gente de tudo. Não é só coisa ruim, não. Tem gente boa que... E como identifica isso, então? Tem alguma... É pensar naquilo, não tem milagre, né? Não tem Desconfie, milagre, né, cara? exatamente. Tem alguma dica aí que você pode Eu dar? acho que, assim... O cara que é muito apelativo, né? Eu já recebi propaganda do cara lá, ele vai andando ali com uma Ferrari e fala assim, ó, sabe como eu juntei essa Ferrari aqui, né? Eu falo assim, eu vou te contar o segredo, compra o meu curso. Eu falo assim, mas você tem uma Ferrari e tá vendendo curso por quê? Porque você quer ajudar as pessoas? Então não, você tá querendo ganhar dinheiro. Se você quer ajudar mesmo, então faz de graça o curso, pô. Você já tem a Ferrari, pra que mais você quer? Isso. Divulga o conhecimento, Exato. Amplia o negócio. Seja, Exato. Seja... Devolve pra sociedade um pouco daquilo isso. que você ganhou, né? Exato. Então, mas eu fico imaginando também esse seu dia a dia. Eu fico imaginando... Depois você me conta como é essa rotina, mas eu imagino você com aquele monte de tela, vendo todos os mercados, comunicações, informações. É isso? Como é que é o seu dia a dia de um cara que cuida de investimento do dinheiro que possa indicar para as outras pessoas, né? O que é isso, o dia a dia de um investidor? O dia a dia de um assessor. De um profissional que atua com assessoria de investimentos, ele dedica boa parte a aprender, porque o mercado ele é muito dinâmico, tem muita coisa nova acontecendo o tempo inteiro, então você precisa estar atento às oportunidades que aparecem. Então, uma boa parte é estudo e uma boa parte é interação comercial, né? Então, você precisa estar próximo ao seu cliente, você precisa entender quais são os anseios dele. É uma atividade muito comercial e que, por se tratar do bem mais precioso, que para a maioria das pessoas é o bem mais precioso, que é o dinheiro, exige uma relação de confiança. Então, assim, a maior parte dos meus clientes são meus amigos particulares, né? Esses dias veio minha filha tem 3 meses, acho que minha mulher me bate se eu não falar, né, da minha filha, da Sarinha. Parabéns, pai fresco merece pai parabéns, fresco, felicidades para vocês. E vem um cliente na minha casa trazer uma lembrancinha. E é relação profissional que acabou se estendendo. Olha que legal. Para uma amizade. E qual é a responsabilidade de ser um assessor, cara? É total. Porque você está lidando com um bem mais precioso. Então, eu acho que o principal do assessor é tentar entender o objetivo da pessoa e o perfil dela. Né? Então, assim, as pessoas acreditam em mim. Né? Porque eu estou mexendo com o dinheiro dela, elas se abrem. Como eu disse, eu sou médico. Você vai no médico, né? Você não vai querer... O cara fala assim, ó, tira a roupa, vou te examinar. Pra gente funciona da mesma forma. Tira a roupa, mostra o que você tem de dinheiro para poder te ajudar. Então, isso exige um relacionamento de confiança, porque o negócio é meu. Né? O meu cliente, eu já estou há 10 anos como sócio da Columba Investimentos. Tenho clientes de 10 anos e que vão ser clientes para sempre. Então, assim, eu não estou vendendo né? O spot, eu estou vendendo uma relação. Sim. Né? Ela exige confiança total. Então, eu vou indicar sempre para o meu cliente aquilo que for melhor para ele, né? E mais rentável e dentro do perfil. Isso você matou, porque
Não adianta você dar para um ansioso, por exemplo, uma variável arriscada, né? Óbvio que não. Por quê? O cara não vai te ligar, Ó, porra, uma coisa que eu então. costumo dizer para todo mundo que quer se aventurar na renda variável. Quando a gente vai formar uma carteira, né? Eu gosto de dividir por 3 frações. Então, você tem ali uma parte dos investimentos que pode ser alto risco, né? Uma parte médio risco e uma parte baixo risco ou zero risco. E aí você vai direcionar, né, para cada cliente, funciona de um jeito diferente. E você vai estabelecer um percentual de alto risco, médio risco e baixo risco. Então tem gente que é 100% no baixo risco, né? E falando de renda variável, quando a pessoa está querendo investir, eu já digo que o imprevisível já é previsto na renda variável. Na medida que eu tenho certeza, né, eu não sei qual que vai ser o próximo evento, mas eu tenho se vai ser um impeachment, se vai ser um novo vírus, uma pandemia, uma nova pandemia, uma guerra. Algo vai acontecer, agora, né? Ao mesmo tempo. Mas alguma coisa vai acontecer que os mercados vão ficar nervosos e vai todo mundo sair vendendo a ação e o preço vai cair. Mas eu também sei dizer que, se você pegar a história dos últimos 100 anos, isso aconteceu diversas vezes, né? E sempre depois o negócio voltou e ele volta maior. Então, se você... Né? A volatilidade, ela já é prevista. A gente não sabe quando e nem qual que é a circunstância. Mas que vai acontecer algum evento que vai derrubar os mercados, isso eu posso garantir para você que vai. E você vai sofrer. E aí você precisa saber, será que num movimento como esse, eu vou ser capaz de ter resiliência, aguentar firme e ver lá, apontando no meu aplicativo, que eu tô no ano com uma rentabilidade negativa de 10%, 15%, e eu vou... E é um dinheiro que você juntou sua vida inteira. Você vai ter resiliência para permanecer? Eu te falo, quem ganha dinheiro no mercado de renda variável é o cara que sabe do jogo. Ele sabe que isso vai acontecer. E nos momentos em que a gente tem uma depressão, ou vale, que a gente chama, é o momento que o cara entra para comprar mais. Exato. Entendeu? Essa é a oportunidade. Mas assim, são poucos, né, que sabem isso. Resumindo, você vai entrar comprando sempre que você vê que tem uma grande oportunidade. Sim. Entendi. Oita, então, eu entendi, depende do meu perfil, né? Eu vou te fazer a pergunta, mas você se vira, por exemplo. Mas eu já sei que você vai dizer, depende do perfil, precisa analisar o quanto que eu aguento de risco ou não, se eu sou conservador. Mas das opções hoje do mercado, que a taxa Selic está alta, qual que é assim, um investimento bom, assim, ou indicado para as pessoas? Tá. Depende do perfil. Depende de algumas Eu cortei o variáveis. depende do perfil. Depende do perfil e tem uma outra... são 2 colunas importantes. Eu falei de perfil, mas tem uma outra coluna importante que chama-se liquidez. Depende da necessidade, só explicando para a gente tem, o nosso público é bem variado. Variado. A gente tenta tirar o financeiro da jogada. O que seria ter com liquidez? Então, a liquidez, né, como o nome diz, é o líquido, né? É a possibilidade de você resgatar o seu dinheiro em determinado prazo. Né? Então, por exemplo, se você pegar um CDB que tem um vencimento, falando de renda fixa, tá? Ele tem um prazo de 2 anos, então ele é um investimento que ele não tem liquidez, porque ele só vai vencer... Eu só vou conseguir retirar meu dinheiro daqui 2 anos, Exato. É isso? E aí, hoje em dia, as corretoras até têm um instrumento, né, de compra antecipada, mas aí tem uma penalidade. Então, o ideal, você até consegue sair, mas você vai perder um pouquinho ali. Então, o ideal, quando você vai colocar no investimento de longo prazo, é para um dinheiro que você realmente sabe que você não vai usar. Então, quando você está falando de renda fixa, que é essa ideia dos juros, você tem que avaliar também essa questão da liquidez. Porque
a tendência é que quanto menos líquido ou maior prazo de vencimento de investimento, mais rentável ele será. Tá? Então é aquilo que se ouve muito, né? Tudo investimento a longo prazo, né? Então, se eu tenho... O que é longo prazo? Se eu tenho dinheiro... Vamos supor assim, que eu tenho um dinheiro reserva aqui, que eu não... Sei lá, 10 mil reais eu não vou usar nos próximos 2 anos. 2 anos é longo prazo. Pode ser considerado médio prazo. Tá. 2 anos. Primeira coisa é reserva de emergência. Vamos voltar. Então vamos cair. A reserva de emergência, liquidez diária. Ou liquidez, coloca num fundo que tenha no máximo 30 dias de carência para você poder resgatar. Tá? Então, eu trabalho, então eu já fiz. Pô, o Ethan falou da reserva de... Então, vou fazer minhas contas. Falei assim, pô, se eu perder o emprego, eu tenho um custo fixo aqui a despesa da minha casa, o aluguel, tenho um carro, tenho não sei o que lá, tanto, preciso de 10 mil por mês. Então, eu faço 6 meses ali, pô, em 6 meses eu acho que eu consigo me repor no mercado. Então, eu estou garantindo. Essa é a minha reserva de emergência, vamos dizer assim. E essa precisa ter liquidez, eu preciso... Exato. Resgatar na mão, quando precisar. Porque se precisar, tá ali. Né? E aí você pode... E aí, assim como você vai construir uma carteira... isso a gente chama de balanceamento. Tá? Tanto balanceamento de risco, quando a gente fala de perfil, quanto balanceamento de liquidez. O balanceamento de liquidez, você vai estudar qual que é a sua necessidade de ter dinheiro. Né? Então, vamos supor que você vai falar assim, não, ó, por uma parte do dinheiro, eu vou deixar o dinheiro em liquidez de zero, está lá na hora. Por uma outra parte, eu posso deixar, e aí vale falar que é o seguinte, os fundos mais renomados do mercado, de multimercado, essas coisas, eles têm em média uma liquidez de 30 dias. Então, no dia que você for pedir o resgate, você vai aguardar aí uns 30 dias e o dinheiro cai na sua conta. Agora, falando de renda fixa, você tem 3 possibilidades de aplicação, de remuneração para a sua renda fixa. Né? Lembrando, quanto mais tempo você deixar o dinheiro, maior vai ser a remuneração, a tendência de remuneração que aquele ativo vai te pagar. Mas entrando então na renda fixa, que eu acho que é o beabá. Você tem ali 3 tipos de remuneração que eu acho que é bom todo mundo saber. A primeira é aquela que a gente chama de pós-fixada, que é a mais comum do mercado, que é quando a gente fala um percentual do CDI. Né? O CDI a gente poderia chamar de um primo da taxa Selic, que é aquilo que a gente ouve no jornal. Que o Copom definiu um aumento da taxa de juros em tantos pontos percentuais e agora vai para 13%. Né? Então, o CDI é a mesma taxa que a Selic, um pouquinho menor, mas serve como referência. Tá? Então, você vai pegar um percentual do CDI, né, por exemplo, 120% do CDI, para uma aplicação de 3 anos. Se você for pegar uma aplicação de 2 anos, vai cair para 115, tá? Exemplos hipotéticos. Tá. E se você for para uma aplicação de 1 ano, você vai ter isso reduzido. Uma coisa importante, né, que é a tributação. Quanto mais tempo você deixar o dinheiro aplicado, menor vai ser a tributação sobre a rentabilidade. Isso é importante a gente explicar também. Isso é importantíssimo. Né? Então, tem uma tabelinha, né, que chama tabela regressiva de imposto de renda. De 0 a 6 meses, né, você tem uma tributação sobre a rentabilidade de 22,5%. De 6 meses a 1 ano, ela já cai para 20%. De 1 ano a 2 anos, 17,5%. E, por fim, uma aplicação que tenha mais de 2 anos, você tem um mínimo de IR que é 15%. Isso para cada aplicação, não para sua história de investimento, certo? Não, isso para cada aplicação. E assim, tem ativos que são isentos, né? Você tem alguma variação. Para renda fixa, funciona assim. Para a maioria dos fundos de investimento que não sejam de ações, né? Os multimercado,
ou de longo prazo, né? E os de renda fixa também tem essa tributação. E você tem os ativos isentos, né? Então, você precisa depois fazer o cálculo de chegada para você comparar. O que é melhor? Um 90% do CDI isento de imposto de renda ou um 100% do CDI que tem tributação? Aí você precisa colocar os dois na mesma base para saber qual que vai pagar mais líquido. Mas a inflação não entra nessa conta? A inflação... Porque Sim. você fala assim, 120% do CDI, mas você tem que fazer a conta da inflação também, né? Saiu o fone? Enroscou. Enroscou tudo aqui. Vou tirar aqui, mas vamos Tira. lá. Então... Tava te perturbando esse feedback aí. Foi isso. Agora você... Como é que funciona essa questão dos juros? Os juros de uma economia, eles têm como principal função o controle da inflação. Então, assim, toda vez que você... E você pode olhar, tá? A curva de juros, ela vai se movimentar de acordo com a expectativa de inflação. Porque os juros eles são os instrumentos mais eficientes para baixar a inflação. Então, você viu que teve um pico agora de inflação. A gente estava um ano atrás com uma taxa de juros, a taxa Selic é 2%. E aí a inflação explodiu. O que aconteceu? Os juros começaram a aumentar. Né? Então, quando houver uma inversão de tendência na inflação, a tendência é que a taxa de juros também volte a cair. Então, se você quer enxergar como é que vão estar essas taxas de juros, olhe para a perspectiva de inflação. Né? Eu digo, mas no cálculo, por exemplo, do 120%, 100% do CDI, que você acha que você está ganhando ali, mas você tem que considerar ali a inflação, né? Sim. Senão você acha que vai ganhar e a inflação vai comer parte, você entendeu? Perfeito. Vamos subir um degrau, tá? Porque a gente vai falar agora, então, de taxa de juro real. O que isso quer dizer? É a taxa, é o quanto você ganha descontado a inflação. Não adianta nada você ganhar 12% com uma inflação de 10%. Porque não é esse o cálculo, tá? Mas só para ilustrar. Se você tiver 12% de rentabilidade e 10% de inflação, no fundo você ganhou 2%. Tá? Então, de novo, só para aqueles que entendem de cálculo, tá? Não é essa a conta, mas é para ilustrar. Então, isso você precisa ser levado em consideração. E isso me leva à segunda opção de remuneração. Então, eu te dei a pós-fixada. Ela é pós-fixada por quê? Porque você... A taxa de juros ela vai subir, ela vai cair. Você tem fixado ali o que a taxa, né, do CDI, o percentual do CDI. Só que os juros vão subir e vão descer. Então é pós-fixado. A segunda modalidade é o que eu costumo chamar de semifixado. O que é o semifixado? Ele vai remunerar a inflação, né, seja IPCA ou GPM, qual o índice que o mais comum é o IPCA, mais um juro fixo. Então, por exemplo, você tem ali uma aplicação de IPCA mais 5%. Tá? Os 5% é o que a gente chama de juro real. Por quê? Porque você vai ganhar 5% independentemente do que acontecer com a inflação. Né? E a terceira opção que a gente tem para renda fixa é a opção do pré-fixado. Então, por exemplo, você pré-fixou lá em 14% ao ano. Se a taxa de juros for para 20%, você está pré-fixado ali. Se ela cair para 10%, pô, legal, você pré-fixou. Você ficou nos 14%, caiu para 10%, caiu para 8%, você se manteve nos 14%. Bom, exatamente. Então, mas é uma aposta, porque se subir, é uma aposta, você vai ficar amarrado ali nos 14%. É o risco. Só, é o risco. Mesmo na renda fixa, você tem um risco. Você não sabe o que vai acontecer. Então, o que a gente gosta de olhar para o mercado é o seguinte: a curva da taxa de juros ela começou a inclinar para baixo, né? É hora de pré-fixar ou semifixar, né? Porque você vai pré-fixar lá em cima e os juros vão cair e você manteve ali a sua rentabilidade lá em cima.
dificilmente você vai saber disso. Por isso que é interessante você ter um profissional que acompanha, que vai te auxiliar. Exatamente. Que é especialista nisso. Então, aproveitando esse momento que a gente recebe algumas informações, muito esses dias, do FGTS, para você retirar ou aplicar o seu FGTS nas ações da Eletrobras. Conta um pouco, porque a Eletrobras é uma empresa estatal, que eu acho que o governo vai privatizar, pelo menos é o plano, né? Não sei se já quanto andas esse processo. Mas aí você pode usar esse FGTS para... Porque hoje... Bom, fala mais. O FGTS não corrige quase nada, né? Perfeito, muito bem. Assim, esse é o top esse é o assunto do momento. Assunto do momento. Training. Top training. O que está acontecendo agora é o seguinte. Isso já aconteceu outras vezes. A última vez, a gente chama de janela de oportunidade. Por quê? Hoje, quem tem dinheiro no FGTS está preso ali numa remuneração de 3% ao ano mais TR, taxa referencial, que é praticamente nada, tá? Considerem os 3%. Então, assim, você não tem opção. A remuneração é essa. Seu dinheiro está preso ali enquanto você estiver trabalhando ali e o que você tiver de saldo no fundo vai te remunerar os 3% mais TR. Mas então, 3% mais TR, hoje você está perdendo para a inflação. Está perdendo para a inflação, exatamente. Então, assim, deixar o dinheiro lá é perder dinheiro, basicamente. Sim. Né? Qual que é a proposta do governo? Ele está querendo privatizar a empresa à medida que ele quer diluir o capital do Estado na empresa Eletrobras. Então, hoje, o Estado, mais o BNDES, tem mais que 50%. Então, eles que direcionam cargos políticos, né? Tem uma ingerência, enfim. É uma empresa estatal. Eles querem diluir e eles vão fazer isso através da emissão de novas ações. E eles estão abrindo a possibilidade de quem é cotista do FGTS poder utilizar até 50% do saldo no FGTS para comprar ações da Eletrobras. Uhum. Tá? Então, assim, não tem outra opção. Ou você fica nos 3%, ou você compra ações da Eletrobras. Tá. Então, existe um risco, óbvio que existe um risco. Você tem um risco porque é uma empresa que tem que é cotada em bolsa de valores. É o que a gente falou das ações, podem subir, podem descer. Podem descer. Então, é um ativo de risco, mas é uma empresa, né, gigante, resiliente e que tem um histórico de dividendos, né, que é o lucro da empresa que distribui aos acionistas, saudável, muito bom. Né? Então, ele tem distribuído aí 10%, né, sobre o valor da ação hoje, que já é mais que 3 vezes o valor do FGTS. Agora, saiba que vai ter, com certeza, oscilações. Né? Então, vai muito do perfil de cada um, mas é uma janela de oportunidade, porque a última vez que aconteceu isso foi há 12 anos, que teve essa opção de se investir em uma empresa, né, privatizada com recursos do FGTS. E a gente não sabe quando que vai ser a próxima. Então, assim, se você quiser tirar o dinheiro do FGTS, da remuneração de 3%, a única opção que você tem hoje, e é uma janela curta, porque ela se encerra agora, o período de reservas, no dia 8. Então, amanhã. Amanhã. Agora é a hora. Então, gente, quem tem dinheiro no FGTS topa o risco. Hoje é dia 7 de junho, amanhã... Agora é a hora. Depois vai ficar preso no FGTS. Porque... E tem limite? 50% do que você tiver tem. No fundo. O que pode acontecer, se a demanda for muito maior, porque acho que, se não me engano, foram 30 bilhões disponibilizados para esse pitch.
Então, se tiver uma demanda maior que 30 bilhões, aí você tem um rateio, que a gente chama no mercado, né? Mas é aquilo, né? Hoje você vai pensar assim, pô, o fundo de garantia está aqui, está guardadinho, mas você está perdendo dinheiro para a inflação, né? Hoje está seguro, entre aspas, né? A inflação está comendo. Exato. Aí você vai medir aquilo que você falou, quanto você aguenta de risco. Se você olhar, puxa, mas eu vou comprar ações, elas podem subir, podem cair. Você tem que analisar, estudar um pouco. Por isso que entra o teu papel também, de trazer essas informações, mas quem decide sou eu, né? Exato. Eu vou colocar um risco, porque todo mundo mostra só a parte boa, mas vamos colocar um risco de você colocar numa única empresa, lembrando do que a gente começou a falar de diversificação. Isso, por exemplo, que é um dos critérios número 1 ali para quem quer entrar na parada. Exato. Então vamos lá. Qual que é o risco da Eletrobras? O risco não é o risco da operação de energia e tal, porque o business de elétrica, o risco maior é na fase de implementação operacional. Depois que já está implementado, os contratos eles são estáveis. Por isso que os dividendos eles também são estáveis. Porque você já tem uma previsibilidade. É uma empresa que, assim, você já sabe que vai dar, qual que vai ser o resultado dela. Qual é o risco? Um risco político, por exemplo. Né? Já tivemos risco político é o que mais temos, né? Exato. Então, ela é uma empresa altamente regulada e pode chegar algum político no futuro, ou atualmente, e falar assim, a partir de agora o preço está fixado, você não pode aumentar teu preço. Então, os custos da empresa podem aumentar, né? E aí a empresa elétrica é obrigada a seguir a regra e vai dar prejuízo. Isso já aconteceu no passado e isso é um grande temor, né? Agora, eu particularmente, então assim, vamos deixar a opção, né? Vamos colocar o disclaimer de risco. O risco existe. Minha opinião particular, eu acho que atualmente é difícil isso acontecer, mas não é impossível. O que pode acontecer para frente? Existe uma brecha. Só explicando o operacional, né, dessa questão de clarear a informação. FGTS. Para você poder entrar nesse pitch é através da FMP. Então, as instituições financeiras criaram os fundos mútuos de participação, FMPs, que são veículos exclusivos para esse fim. Ou seja, pegar o dinheiro dos cotistas do FGTS e aplicar em ações da Eletrobras. Você não pode resgatar esse dinheiro nunca, tá? Então, assim, você não pode daqui 2 anos falar, deixa eu tirar esse dinheiro. O que você pode fazer daqui 1 ano, você pode retornar o dinheiro que você tem aplicado nesse fundo mútuo de participação para o FGTS. Mas para você sacar do FGTS, é só de acordo com as regras vigentes de saque. Mas corrigido ou o valor original? Você vai trazer o valor que tiver lá na época. Se você ganhou, perdeu, se você senta ganhou, na graxa se e você traz de quiser volta. tirar, exatamente. Agora, o que vai ter daqui 6 meses, e isso é uma opção também, é você poder portabilizar, né, uma FMP para uma outra FMP. Ou seja, é a mesma natureza de fundo. Você vai portabilizar o investimento que você tem ali num fundo de monoação, que é um fundo exclusivo de Eletrobras, para um FMP que tem multiações. Entendi. Né? Então, daqui 6 meses, e aí já fica a recomendação, né? Isso aqui não sei se chega no ouvido de todo mundo, mas daqui 6 meses eu vou ligar para todos os meus clientes que têm investido dinheiro no FMP da Eletrobras. Então, mas aí só para quem já está na Eletrobras. Só para quem já está no fundo mútuo de participação da Eletrobras. Então, que usou... não dá para eu daqui 6 meses fazer o FMP. Então não dá, porque a janela de oportunidade é agora. É até amanhã, é isso? Até dia 8? É até amanhã a reserva, né? A liquidação, se eu não me engano, acho que é dia 14. Tá. Mas é até amanhã para reservar. Então daqui 6 meses, quem colocou na Eletrobras vai poder colocar... Vai poder portabilizar, exato, portabilidade. O fundo mútuo que ela tem, as cotas que ela tem, para um outro fundo, né? Caso na instituição que vocês tenham o FMP, tenha essa possibilidade. Mas espera aí, eu me perdi um pouco aí.
Eu apliquei o fundo de garantia pela MP. Fundo Mútuo de Participação. Tá lá. É isso. Então, Com seu fundo de garantia? eu tenho ações, certo? Nesse fundo, certo? Da Eletrobras. Da Eletrobras. Com seu fundo de garantia. Exato. Sim, com fundo de garantia. O fundo de garantia se transformou Em ações. em ações lá, que está lá no fundo, certo? Mas eu posso vender as minhas ações, ou não Não. posso mexer? Não pode. Você Não pode Só vender daqui em 12 ano. meses. Só daqui um ano você traz de volta Você pro... pro FGTS. Pro FGTS. Você não traz para tua conta. Não. Então, Não. tá. E o que eu vou ganhar, então, em um ano? Aí é que é o Vai X do da fator do questão. cagaço, seu. Não. o O que que eu posso exatamente? Qual é a dizer- vou receber os rendimentos do... Você vai receber, Que a empresa de acordo paga? com o valor da ação na época do resgate, 12 mais meses depois. mais os dividendos que foram... Os dividendos, então. Porque os dividendos eles vão sendo reaplicados na própria empresa. Vai comprando mais ações da Então você Eletrobras. vai... Entendi. É. E aí desconta o IR e volta para tua conta. O regime de tributação da FMP ele é um pouco diferente. Porque numa ação convencional, você vai ser tributado em 15% sobre o seu ganho, né, na venda da ação. Agora, na FMP, você vai pagar a tributação descontando a remuneração do FGTS. Então, você tira 3% da 3. rentabilidade e é sobre 12, isso. vai. É isso. Tá. Então, existe uma vantagem Ai, meu tributária Deus. também. Chicão, isso é importante, porque você... Aí a pergunta de chavana do Chico é, beleza, se eu ponho, um ano depois eu volto. Se eu faço a portabilidade, eu desmistifico isso ou não? Não, você vai continuar com um fundo mútuo de participação. Isso, mas aí Mas para você poder resgatar, de novo, você precisa trazer... eu trago... então, resgate, seja no FMP da Eletrobras, qualquer outro, eu sempre tenho que voltar para o meu fundo de garantia. Para o fundo de garantia. Nunca vou poder... E aí você tem aquelas hipóteses de retirada, né? Seja para utilizar para crédito imobiliário, sim. se você for Então, demitido. entendi. Então, quer dizer, você vai pegar o seu dinheiro que está num fundo para uma rentabilidade melhor em outro local. Isso. Exato. E depois eu só É uma posso voltar... Gente, isso Para o aqui, fundo. isso aqui é Pra uma conta. possibilidade, tá? Então, Não é... É uma possibilidade Há outras que você tem. possibilidades. Não. Você pode continuar... Permanecer com o fundo lá. mútuo da sim. Eletrobras, Ok. né? Exato. E ter o risco de ter perda. e tudo mais. É o que a gente conversou no início da questão da diversificação lá da Companhia das Índias. Se você ou do cesto dos mesmos ovos, nos ovos no mesmo cesto. Se você tiver os ovos no mesmo cesto, você está correndo risco exclusivo daquela empresa. Sim. Eu acho a Eletrobras uma empresa sensacional. Com a privatização, você tende a ganhar uma eficiência gigante. As ações vão se valorizar. Não sei dizer, É, eu não posso me comprometer Não. nesse sentido. Mas assim, você vai ter ganhos de uma empresa privatizada, por exemplo, em salários, né? O salário de uma empresa estatal, ele é praticamente o dobro de uma empresa privada. Sim. Eu tenho um cliente que atua no segmento e de empresa privada, ele falou, cara, só de ganho que vai ter com salário, você já aumenta muito a eficiência, fora todos os outros ganhos. Só de você não ter a inserção de cargos políticos dentro de uma empresa, você já tem um ganho absurdo. A empresa ela não foi feita para servir de cabide de emprego. Ela foi feita para gerar valor, né? Para gerar valor para a sociedade, para dar lucro para os seus acionistas. Sabe uma coisa que eu ouço bastante? Assim, ao invés de comprar uma casa financiada, né? Na verdade, assim, são duas coisas. Algumas pessoas falando, ao invés de pagar, se você financiou a casa, ao invés de pagar a parcela lá de trás para você pagar em menos tempo, você diminuir a tua parcela de pagamento ali mensal e essa diferença que você diminuiu, mensalmente você investir. Faz sentido? Eu acho que o que você precisa ver ao financiar um imóvel é a taxa de juros Sim. que vai incidir sobre o financiamento, né? Então, Sim.
Esse negócio é um negócio bem sensível, porque comprar uma casa, eu posso falar do ponto de vista meramente financeiro. Sim. Mas é o que eu sempre falo para as pessoas, né? Você vai morar numa casa alugada. Se você não se importar de viver numa casa que você não vai mexer, porque quem vai colocar dinheiro bom numa casa que é alugada? Sim. Né? Você vai colocar dinheiro, vai investir numa casa, fazer reforma, fazer benfeitorias. Se for sua. Se for sua. Sim. Então, vai muito de cada um. Se você olhar por esse aspecto, às vezes é o sonho da pessoa ter a casa própria. Então, você vai financiar a casa, porque você não tem o dinheiro para... 36 anos. Exato. Mas a conta simples é a seguinte: qual que é o valor do imóvel? Né? Vamos supor que é... 1 milhão. 100 1 milhão. 100 mil. 1 milhão, vamos milhão. lá. Um imóvel de 1 milhão. Você tem uma taxa de 8%. De 8%, né? A conta simples aqui é o seguinte: se você tiver 1 milhão. uma rentabilidade de 15%, né, contra uma taxa de juros de 8%, legal, você está tendo uma alavancagem financeira, que a gente chama, porque você está pagando uns juros mais baixos e tendo uma remuneração pelo seu dinheiro mais alta. Né? Aí vale a pena financiar. Uma outra coisa que você pode olhar, que também é importante, é o seguinte: quanto custa a casa? 1 milhão. Quanto que é o aluguel dela? O aluguel dela é 0,5%, né? Isso é do que ela vale. Então, 1 milhão a casa, você tem ali os 5 pau por mês que você vai pagar. Né? Sim, de aluguel, né? De aluguel. Então, assim, se você morar de aluguel, você vai pagar 0,5%, só que você ganha 1% ao mês deixando o dinheiro aplicado. Né? Estou desconsiderando a valorização imobiliária, né? Outros aspectos, estou falando só o número. Então, se você tiver um aluguel, geralmente o aluguel está em torno aí de 0,3% a 0,5%. Então, se você deixar o dinheiro investido com uma remuneração maior, descontando a valorização imobiliária, tá? Aí você tem um ganho financeiro alugando. Né? Sim, sim. Entendi. Então... E o lance da parcela. Certo e errado. Isso, e o lance da parcela é justamente isso. Porque geralmente quando as pessoas vão liquidar o investimento, o financiamento, elas preferem diminuir as parcelas do que diminuir o valor da parcela. Você está falando da amortização. Isso, ao invés de amortizar, eu vou usar meu fundo de garantia aqui. Ao invés de eu usar para pagar as parcelas pequenininhas lá do fundo, do final dos 36 meses, na amortização, eu vou na parcela. Eu quero tirar o valor dela. Você quer amortizar do principal. Esse isso, é o termo. Exato. Isso. Desculpa a minha ignorância. Não, imagina. Mas assim, 1.000 pila você paga de parcela. Então, você tem a oportunidade, vai lá, e você tem 50 mil. Ao invés de você pagar as últimas lá que custa R$200, que você vai matando várias, você reduz nos 1.000 pila. Então, você vai pagar 700. Isso vai depender do contrato que isso, você vai tem. depender do contrato. Mas é por isso que algumas pessoas indicam isso. Aí você vai pegar os 700 pau, beleza. Aí você vai pagar R$700 por mês. Esses R$300 que você pagaria, esse você investe, entendeu? O delta entre os 700 e o 1.000, você investe. Sim. É a mesma lógica do aluguel. Então, assim, vamos supor que você paga 0,5%. É a mesma lógica do aluguel. Então, assim... É a mesma lógica do aluguel. Se você vai pagar 0,5%, 5 pau, né? E você pagaria, se você financiasse, você pagaria 10 mil, tá? Mais ou menos isso, tá? Não muda muito. Então, o aluguel, o cara vai pagar 5 mil e o financiamento vai custar 10. Sim, sim. Se você tiver o compromisso de pegar esses 5 mil que você está economizando e guardar... Exato. Aí você está ganhando patrimônio, né? Exatamente. Uma coisa, hoje quem põe dinheiro em poupança está perdendo. Tem que tirar dali. Está perdendo. A poupança ela tem duas regras. Quando está acima de 8,5% a taxa de juros, a taxa Selic, ela remunera 0,5% ao mês mais a TR, tá? Que dá em torno aí de 6% ao ano.
está com uma inflação de 10% ao ano, então se você está tendo 6% de rentabilidade, obrigado, você está tendo... Está perdendo. Você está perdendo dinheiro. Então, assim, a poupança não é um investimento mais... Isso aqui é uma coisa boa de falar, porque isso é um mito comum, tá? Que a poupança é um investimento seguro. Você sabe o que protege a poupança? O que protege a poupança é um negócio chamado Fundo Garantidor de Crédito, tá? Que ele foi instituído lá no governo do Fernando Henrique, depois de uma quebradeira que teve de bancos, que é o seguinte... todo banco, quando você vai aplicar o dinheiro, ele obrigatoriamente precisa contribuir com o FGC, né, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, o que protege tanto a poupança, como o CDB, como a LCA, como a LCI, de qualquer instituição financeira, é um negócio chamado Fundo Garantidor de Crédito, que ele protege até R$250 mil. Então, se o banco quebrar... Né, até 250 mil investido... É difícil o banco quebrar, mas se o banco quebrar... você tem garantido 250 mil. Até 250 mil. Isso também é para as corretoras. Por exemplo, eu aplico dinheiro... Isso aqui não é para corretora, isso aqui é para o produto. Para você, para o cara. É para o produto. Então, assim, você tem alguns produtos que são protegidos pelo Fundo Garantidor de Crédito. E não é proporcional. Se eu tenho 100 mil, eu vou ter 100 mil de volta. Perfeito. Se eu tenho 200 mil, eu vou ter 200 mil. E se eu tenho 300, 250. Exato. Não, mas eu me referi ao seguinte, porque tem muita gente que tem medo de tirar o dinheiro dela de um banco que está aplicado lá para aplicar em corretoras, por exemplo, de usar as corretoras para fazer seu investimento. Se eu utilizo uma corretora X, né, ela fez para mim os investimentos, eu coloquei lá o dinheiro em várias cestas, mas essa corretora ela fechou no mercado. O meu dinheiro... Não, na verdade, o seu dinheiro não está na corretora. É isso. Só para explicar para as pessoas também que tem esse receio de o que é a corretora? Eu vou pôr dinheiro na corretora? Na verdade, assim, primeiro que o dinheiro não fica na corretora, ele fica numa custodiante, né? Que é a CBLC. E ela faz a custódia dos ativos. A corretora ela só faz a intermediação. Né? É igual corretor de imóveis. Você está comprando um imóvel. Você não está comprando o corretor. O corretor ele vai ganhar um percentual do produto que ele está vendendo. Né? No caso do corretor lá é 6%. Do banco, né? Qual que é o risco do corretor? Nenhum. Ele só está fazendo intermediação. O risco é do imóvel. Quando você está comprando um CDB através de uma corretora, funciona da mesma forma. Então, você comprou do banco X lá, um banquinho pequenininho. E é legal esses banquinhos pequenininhos, porque eles são cobertos pelo FGC e, geralmente, por ter capilaridade menor, eles oferecem uma taxa melhor. Né? Então, assim, você não está investindo dinheiro na corretora. Você está emprestando dinheiro para um banco e a corretora está intermediando esse processo. Esse é o Chico, esse aqui é o banco... Exatamente. Você está emprestando, não é para a corretora, você está emprestando dinheiro para o banco, para o CDB do banco. E aí... A corretora é o Tinder. Eu sei, que tem muita gente que tem medo de tirar de banco, né? E fala assim, mas o que é isso, essa outra coisa para pôr meu dinheiro, né? Eu acho que é desinformação, né? Sim, Mas eu acho que isso já mudou bastante. Quando eu comecei lá nos primórdios, ali, 10 anos atrás... Cara, tu fala o que é XP, né? Não sei o que é XP. Hoje todo mundo já conhece, já sabe que é uma empresa renomada. Mas, de novo, o risco, quando você vai aplicar num CDB, ele é um risco do banco e, de novo, os produtos que são protegidos pelo Fundo Garantidor de Crédito, tá? Então, você tem CDB, LCI, LCA, poupança, LC. Todos esses produtos, eles são protegidos pelo Fundo Garantidor de Crédito. E os fundos? Os fundos não. Os fundos não têm essa proteção. Mas os fundos, eles têm outras características. Aí sim, né? Você não vai colocar num fundo qualquer. Por isso que precisa ter um assessor para te ajudar. Exato. Porque a gente conhece a estrutura do fundo, quem que são os gestores, qual que é a história deles, qual que é o track record
de performance que os fundos deles apresentam. Então, tudo isso é importante, né? Qual que é o PL, né? Traduzindo aqui, qual que é o volume de dinheiro que tem no fundo? Ele é substancial, né? Então, tudo isso é importante. Mas quando você coloca numa corretora que seja de renome, ela não vai colocar qualquer gestora para dentro de casa. Há um estudo, apesar de o risco ser do fundo e não da corretora, existe um estudo para saber quem que é essa casa, né? Não vai colocar o João da esquina que acabou de começar. Né? Sim. Mas a corretora grande não vai te cobrar mais a correção, né? Como é que fala? As taxas de administração? Não, na realidade é o seguinte, antigamente os bancos colocavam grandes taxas de administração. Quando houve essa popularização, surgiram várias possibilidades. Mais barato. Então, isso acabou forçando... Derrubando o banco. Foi isso que fez o crescimento exponencial das corretoras, né? Sim, mais então, barato. A taxa de administração, quando você fala de uma renda fixa de baixa complexidade, que eu digo, por exemplo, investir no CDI, né? O cara não vai ter trabalho nenhum de inteligência para investir num CDI. Então, você vai ter ali taxa de administração de 0,10%, 0,20%, porque então, o cara não vai ter trabalho. Então, varia. Varia. Mas, assim, se você for pegar um fundo... daqueles que a gente estava falando no início, daquelas gestoras que não investem só em renda fixa. O cara tem lá, ele investe no multimercado, ações, renda fixa, câmbio, juros, faz um trabalho de análise em cima disso, ele precisa ser remunerado por causa disso. E é importante lembrar o seguinte, que quando você olha para uma lâmina de investimentos, o resultado dela já é líquido da taxa de administração. Então, o importante para você olhar não é qual que é a taxa de administração do fundo, é qual que é a performance dele. Se o cara te cobrar 5% de taxa de administração e trouxer um retorno de 20%, tá ótimo. Eu quero saber o quanto que ele me dá. Né? Eu tinha um diretor, na época que ele queria explicar como é que estavam a saúde da empresa, ele falava o seguinte, quanto que sobra no bolso do papai, entendeu? Então, assim, eu vou olhar na lâmina, qual que é a performance do fundo? Não, o fundo está performando muito bem. Está performando uma renda fixa que performa 120% do CDI. Pô, o cara pode cobrar a taxa de administração que ele quiser. Se ele me entregar resultado, é um bom fundo. Entendeu? Tem que tomar cuidado para não cair nessas armadilhas, né? Porque realmente um fundo uma taxa de administração alta, ela pode, e geralmente ela é prejudicial nos fundos de renda fixa, quando ela taxa muito alta, mas você vai ver na rentabilidade, né? Tinha grandes bancos que cobravam, não vou citar nomes, mas cobravam 3%, 4% de taxa de administração para investir na Selic. Nada. Né? Então, assim, o Selic tá lá 12,75. Você já sai com um freio de mão puxado de 4%, que o cara vai cobrar de taxa de administração. Aí não vale a pena. Né? E quando que é cobrada a taxa de administração? Quando sai do seu dinheiro? Do investidor? Ela não sai do seu dinheiro. Na verdade, o que entra já é líquido da taxa de administração. Mas o administrador quando você resgata. Não. O administrador do fundo, quando ele mostra os resultados, ele já tirou a taxa de administração do fundo. Então, mas isso que eu te pergunto é, quando que eu te pago? Entendeu? Quando que... Peraí, quando você paga o fundo ou quando você paga o ITAM? O ITAM. Eu fiz com você alguns investimentos, coloquei uma parte em fundo, parte em renda variável, e CDB, etc. Tudo isso aqui tem taxa de administração, certo? Pode ter ou não ter. Não. Então vamos lá. A gente tem, para cada tipo de produto, a gente tem uma remuneração diferente. Então, num fundo de investimentos, é cobrada uma taxa de administração que é retirada antes do resultado. Aí já foi. Já foi. Beleza. Quando você fala de produto de renda fixa, um CDB, por exemplo, se você olha lá um CDB na plataforma de 120% do CDI, tá? É o que você vai ganhar, você já está visualizando qual que vai ser o seu ganho, 120% do CDI. Só que quando chega na corretora, ele deve chegar a 130% do CDI. E aí a corretora tira a beirada dela
e aloca e coloca... Te dá o 120. Te dá o 120. Ah, entendi. Exatamente. O que ele conseguir a mais é dele. Exato. E o meu vai ficar no 120. Exato. E dali, desse dele, já vai sua remuneração do teu escritório que trabalha com aquela corretora. Exato. Porque eu que invisto, eu não tenho FII para você. Não, você não paga... Pro assessor, nada. Assim, isso aqui, no Brasil, ele é muito mal visto, né? As pessoas não sei se não valorizam, não querem pagar diretamente o trabalho do assessor de investimentos. Lá fora existe uma modalidade... Aqui também existe para grandes fortunas. Mas existe uma modalidade comum que é o seguinte. Vem careca tudo e você paga uma taxa fixa já ele não vai ganhar no produto, né, o assessor. Ele ganharia com uma taxa pré-estabelecida de um X percentual. Né? Mas aqui no Brasil funciona bem dessa forma. Então, o que chega para o cliente já é livre de todo tipo de Você de se acerta cobrança. com a XP, não é? Exato. Isso. Exato. Não é o investidor. Né? Exato. Entendi. Show. Cara, tivemos uma aula aí, hein? Pessoal aqui, tudo aqui agradecendo. Tem uma galera. A grande maioria das perguntas a gente, inclusive, já respondeu. Como a gente está apertado de tempo, pessoal, muito obrigado. Sigam, né, Chicão? Inscrevam-se no canal. Boa. Né? Então, aqui, mandando um abraço pra galera. Eu vou falando, você deve conhecer uma galera aqui, ó. Davi Isaac, Raul Ribas, Antônio Fabiano, Selena, Daniela Lopes, Renata Costa. Tem uma galera aqui te mandando abraço, cara. Rivica Melo, Michel Campos, o pessoal todo falando, ó, o Eitan é monstro, didático, Laura Teixeira, tem a Esther Castan, quem é? Minha mãe. Sua mãe. Mãe. Excelente aula, isso aí, o pessoal aqui, tudo aqui. Pessoal, inscrevam-se no canal. Isso. Clique aí, ó. Aproveita Inscrito. que vocês aqui estão prestigiando o Ita, prestigiem o nosso canal, Nosso porque canal, exatamente. a gente está sempre trazendo pessoas aqui assim como ele, que trazem informações, que trazem esse lado de vida, de experiência. Tem muita coisa legal aqui no canal, divulguem e se inscrevam. Clica no sininho, faz tudo aquela... Dá um like, faz parte, ajuda aqui bastante o canal. Posso aproveitar para deixar meu contato? Claro. Opa. Então, ó, Eitan, E-I-T-A-N... Repita, EITAN, @columbiainvestimentos.com.br. A gente deixa na descrição do vídeo também. Ótimo, legal. Aí deixa seu arroba lá, se a Colômbia tiver um Instagram, essas coisas, LinkedIn, a gente deixa tudo lá. Pô, maravilha. É isso aí. E, parabéns pra vocês. Que programa isso? sensacional. Imagina. O melhor podcast. Sensacional os convidados que vêm aqui. Você, por exemplo, é um deles. Né, Thiago? Muito obrigado. Então, muito foi um obrigado. prazer. Foi um prazer. Que isso, prazer é tudo nosso. Foi uma aula aqui. Espero que as pessoas tenham, né, absorvido grande parte do que foi dito, que foram muitas curiosidades. E tem muita gente que tem medo de investir. Não tenha medo. Não tenha, pelo E contrário. pode começar com valores. Contrate um assessor. Sim. Né? Contrate não é a palavra correta, né? Não, busque ajuda de um assessor quando você tiver. E não precisa de muito dinheiro, né? Então, porque as pessoas, aquilo que eu falei, acho que precisa ter muito dinheiro para começar o investimento. Não, um jovem, por exemplo, que quer, eu quero morar fora, fazer intercâmbio, sei lá, ele pode começar a investir. Óbvio. Não precisa ter. Você pode abrir uma conta em qualquer corretora, tá? Não vou nem falar da minha. Você pode abrir uma conta com R$0. Não tem custo nenhum. Ali você tem toda a plataforma, você pode navegar, você pode conhecer. São milhares de possibilidades dentro aí da plataforma. Obviamente, cada assessor tem um perfil de investidor que costuma atender, mas eu tenho certeza que, assim, dentro das corretoras você vai arrumar, você vai ter informação suficiente e alguém que te ajude a elucidar suas dúvidas. E o que você falou é importante. Não tem mínimo para começar. O mais importante é a disciplina. Se você conseguir poupar um pouquinho todo mês, voltando à frase do Einstein, né?
a força mais poderosa do universo é a dos juros compostos. Se você fizer isso sempre, você vai chegar no seu objetivo, eu prometo. Porque não é só você pegar, eu tenho 5 mil, vou investir e esquece ali, não vai adicionar mais, né? Você tem que todo mês ter uma reservinha, coloca lá. Não precisa ser 5 a cada... o colchão, né? Não precisa ser 5 mil, não. Você pôs 5 mil, pode pôr mais um pouquinho todo mês. Para quem está começando, é importante frisar o seguinte, você hoje começou, teu filho se formou agora. Né? Você tem aqui, começando a carreira profissional, no começo você vai ganhar menos. Conforme você for galgando profissionalmente, a tendência é que você aumente. Então, se você colocar uma meta, vou poupar 10% ao mês, 10% de um salário de estagiário, sei lá quanto que é um estágio 1.500 pila, vai. 1.500 pila, tá? Você vai conseguir reservar 150. Agora, se você mantiver o percentual, na hora que você estiver ganhando 15 pau, você vai estar juntando 1,5. Exato. Então, é a disciplina. Se você consegue poupar quando você não tem muita coisa, quando você tiver muita coisa, você vai conseguir poupar também. E aí, é importante também ter temperança. Por quê? É importante guardar para o futuro e é importante você viver. Você vai decidir, né, qual que é o teu suficiente, o teu importante. Mas assim, não é para deixar de curtir a vida. De curtir você não sabe o que vida. vai ser o dia de amanhã. Sim. Então você precisa, assim, ser prudente, pensando ter no equilíbrio, futuro. né, cara? Ter equilíbrio é tudo. E aproveitar o momento. Essa é uma arte. Geralmente as pessoas elas pendem só para o lado de aproveitar tudo e não pensam no futuro. Para 90% das pessoas é assim. Mas tem aqueles que só querem guardar e não querem aproveitar a vida também, né? Exato. Tem gente assim. Tem. E são raros, tá? Mas tem gente assim. Tem. E para essas pessoas você tem que falar o contrário. Cara, vai aproveitar um pouco também. Né? Ita, muito, muito, muito obrigado por você trazer essas informações, explicou, ensinou, e é isso mesmo que a gente queria. Muito obrigado, viu? É isso aí. Sucesso a todos os investidores e espero que todos vocês que estão assistindo aí acumulem grandes riquezas, tenham um patrimônio gigante e curtam a vida. É isso aí. É isso aí. Beleza, Eita, muito obrigado. Pessoal, sigam a gente no LinkedIn, no Instagram, no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, em todas as plataformas aí, né, Chicão? É isso, Dê o Thiago. like, inscrevam-se no canal, moçada. Inscrevam-se no canal pra gente crescer o número de seguidores, beleza? Obrigado. Um abraço, pessoal. Um abraço. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.